Como a gente traduz a sua meta para tarefas que sejam possíveis de você executar? Ou seja, como que a gente faz o tão conhecido planejamento estratégico? Para ajudar a gente a fazer essa materialização dos seus objetivos, eu organizei em tarefas muito claras, com começo, meio e fim muito bem estruturado, para que a gente seja possível colocar a mão na massa. Número um, a gente precisa ter um objetivo, um norte, aonde você quer chegar. Isso daqui é comumente chamado de visão. Aonde você, por exemplo, você está lá no seu Natal de 2026, está com a sua família e te pergunta, e aí, como é que foi seu ano? O que, que você iria dizer para falar assim, nossa, 2026 foi um ano incrível, eu consegui... Tá, 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 tá. Esse tá, 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 é a sua visão, é o seu objetivo macro, é aquilo que a gente quer alcançar no final de 2026. Tendo esse objetivo, a gente parte então para quebrar esse objetivo maior em tarefas menores, em o que é possível da gente fazer. Essa parte do que é possível da gente fazer, o que, que a gente chama? A gente chama de objetivos e resultados chaves, que tem que ser feito aqui num período de tempo. Dependendo da empresa, a cada 3 meses. Se você for, por exemplo, uma pessoa individual, um empreendedor, a ideia é que você tenha isso mensalmente. O que, que você vai ter aqui como objetivo e como resultado-chave que vai garantir que, dando certo a primeira, segunda, terceira tarefa, com esses resultados-chave, a gente vai ter aqui o seu objetivo concretizado em 2026. Uma outra forma de pensar seria mais ou menos assim: se a gente pudesse quebrar em etapas esse grande objetivo maior seu em etapas menores, por exemplo, de 5 etapas, quais seriam as 5 etapas para você atingir esse objetivo? Por exemplo, você quer ainda em 2026 dobrar o seu faturamento com uma renda extra. Ou seja, a gente está precisando aqui conquistar uma determinada quantidade de dinheiro num período de tempo. Ótimo. Então, quais são as 5 etapas que a gente pode performar para que no final de 2026 a gente tenha um resultado positivo? Por exemplo, a primeira etapa aqui poderia ser a gente entender qual que é o nosso próprio valor, o que, que a gente entrega, o que, que a gente poderia oferecer como serviço. A etapa 2, entender a demanda de mercado. A etapa 3 é a gente conversar com alguns amigos para oferecer o nosso trabalho e ver se eles estão afim ou não de comprar, se tem demanda. Etapa 4, eu vou fazer uma primeira versão daquilo que eu entrego e eu vou jogar para o mundo. Etapa 5, eu repito, por exemplo, uma interação de melhoria do produto e conversa com o cliente para que isso gire e se transforme num produto cada vez mais redondo, cada vez mais estruturado. Eu vou deixar, inclusive, um cardzinho aqui de um workshop que eu fiz maravilhoso chamado Produtize-se. A ideia do Produtize-se é essa, é como que você se produtiza para atingir os seus objetivos profissionais. Bom, voltando aqui agora então. Como é que a gente faz para saber, legal, eu fiz aqui um levantamento das minhas habilidades, mas será que é o suficiente? Ou será que eu preciso ficar mapeando e mapeando, mapeando os meus próprios objetivos? Por quanto tempo eu faço isso? E aí, aqui que entra esses resultados-chave, porque o resultado-chave vai garantir, será que eu atingi ou não o meu objetivo? Então, aqui eu tenho um período delimitado, por exemplo, aqui vou fazer um mapeamento das minhas habilidades por 2 semanas. Então, eu vou recorrer aqui aos meus diplomas, eu observo o LinkedIn, eu tento conversar com colegas de trabalho que trabalharam comigo, o que eu posso começar a oferecer dentro de um produto que vai ser oferecido para alguém. Só que o resultado-chave vai ser qual que é a métrica que faz com que isso seja já possível, que a gente pare aquela tarefa e vá para a próxima. Então, por exemplo, a gente poderia colocar aqui, o meu objetivo é fazer esse mapeamento. Resultado-chave, eu vou ter 5 ideias daquilo que eu posso oferecer para as pessoas que as pessoas gostam. Então, por exemplo, eu faço um bolo maravilhoso. Então, um resultado-chave aqui eu tenho 5 possibilidades de receita dentro desse produto. Eu tenho o número 1, sei fazer um bolo legal. Número 2, eu sou uma ótima costureira. E aqui você vai começar a delimitar qual que é a métrica, qual que é o chega, que você fala, atingir o objetivo. Opa, vamos para o próximo. Dependendo do caso, pode ser que a gente esteja caminhando na direção errada. Principalmente se você precisa fazer pesquisa ou mapeamento. Porque simplesmente é difícil da gente traçar um chega. Porque enquanto a gente está pesquisando, está saindo mais artigos e tem mais possibilidades. Por isso que esse resultado-chave é importante também
como orientação, se está dando certo ou se está dando errado, mas também como ponto de chega. Não é sobre ser perfeito, é sobre aquilo que é já o suficiente para a gente ir para a próxima etapa, porque todo o nosso trabalho aqui, ele vai trabalhar, né, ele vai se desenvolver em torno de ciclos. Caso você tenha ainda interesse em se aprofundar por esse tipo de metodologia e estrutura de planejamento estratégico, eu indico muito pesquisar pelas palavrinhas OKR, O-K-R. E é mais ou menos essa metodologia adaptada que a gente está apresentando aqui. Bom, eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei qual que são os meus 5 passos para atingir aquele objetivo. Eu sei a métrica de sucesso de cada uma dessas etapas, dessas 5 etapas para atingir o meu objetivo. Agora eu vou começar a traduzir as metas estratégicas em tarefas, aquilo que é possível de fazer. Então, por exemplo, vou fazer um mapeamento aqui, né, das minhas habilidades. Ótimo. A partir disso, quais são as minhas tarefas? Número 1, eu vou fazer uma pesquisa no meu próprio LinkedIn, revisitando tudo que eu fiz. Número 2, eu vou organizar todos os meus diplomas, vou abrir a caixa aqui dos documentos e saber tudo o que eu fiz na minha vida. Será que eu quero desenvolver mais alguma coisa? E aqui a gente começa a trabalhar quais são as tarefas que são possíveis de ser executadas para eu atingir aquele objetivo. Cada uma dessas tarefas é que vai garantir que a gente tenha prazos específicos e possíveis da gente executar. Então, eu fazer, por exemplo, a limpeza dos meus documentos demoraria um dia. Ótimo. Então, hoje o dia vai ser dedicado só para isso. Amanhã, só para olhar o LinkedIn. Depois amanhã, vou conversar com fulano e ciclano, vou marcar um café com eles, porque eu quero entender como que eu sempre ajudei eles e como é que eu posso produtizar o meu conhecimento. E dessa forma, ao longo de uma semana, de um mês ou do seu período de tempo, a gente atinge o seu objetivo daquele período. Que nesse caso, nesse exemplo, né, seria esse mapeamento das suas habilidades, com o objetivo aqui de você produtizar o seu próprio conhecimento. Eu vou dar uma explicaçãozinha muito breve, caso você tenha uma empresa um pouco maior, que a ideia aqui desse passo a passo, e esse material vai estar disponível para você, a ideia é separar também em campos de atuação. Então, isso aqui é contabilidade, isso daqui é marketing, isso daqui é o time de engenharia. Dependendo de onde você trabalha, do tamanho da empresa, isso daqui vai ser importante, tá? Então, vai ter claro aqui qual que é o OKR que a sua empresa tem como objetivo, vai precisar desses mini objetivos estruturados por equipes, por tarefas, e aí sim é que a gente juntos em várias pessoas, várias equipes, que faz a empresa como um todo caminhar dentro de uma direção. E é isso que esses passo a passos e o exemplo têm como objetivo, tá? Então, basicamente, é isso daqui para essa parte. E por último, mas não menos importante, eu coloquei também um exemplo de acompanhamento, porque é muito fácil a gente simplesmente esquecer. A gente fala, esse objetivo eu não quero mais. Agora eu quero outra coisa. Por isso que o seu porquê, né? O porquê que essa visão, por que você quer ir nessa direção, é essencial, porque se você não tiver esse objetivo, a gente vai nadar, nadar e não tem nem praia para a gente poder cair. Esse acompanhamento eu criei principalmente pensando em você que trabalha com outras pessoas, que tem equipe, que tem colegas de trabalho ativos, que você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V e copiar isso daqui para o seu dia a dia. Então, através de um grande objetivo maior, a gente vai ter resultados-chave para garantir se a gente está batendo ou não aquela meta dos objetivos. E aí sim a gente quebra isso em tarefas segregadas aqui, né, por cada pessoa que está na sua equipe, assim como o deadline, claro. Isso daqui vai durar 2 dias, isso daqui vai durar 3 dias, isso daqui eu faço em 5 minutos. E dessa forma é que a gente começa a organizar, estruturar, materializar o seu objetivo em tarefas tangíveis, claras, possíveis. Se você gostou e você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e dê o seu like.